Vamos apresentar primeiro a nossa denominação, a Assembleia de Deus, Tempo Central. Eu sou presbítero da igreja, sou Hélio César da Silva, e a minha esposa. E também temos a nossa apresentação do MMI, Ministério Matrimonial Internacional, onde trabalhamos há mais de 6 anos. Aleluia. E vamos nos apresentar. Eu sou o Hélio da Fabiana. Eu sou a Fabiana do Hélio. Somos casados há 23 anos. E temos uma filha, Ana Rebeca, de 16 anos. Já. E somos casados e felizes para sempre. Nossa palestra hoje, amado, vai ser tipo um bate-papo. A gente vai trazer aqui. Quem já fez Casados para Sempre aqui? Está conosco aqui? Glória a Deus, muita gente. Que coisa boa. A gente vai usar algumas dinâmicas dos casados. A gente tem a permissão. Os nossos líderes, da nossa liderança, pastor Muniz, pastor Jussara da Videira, ele nos permite fazer isso. E hoje nós vamos trazer para os irmãos, aqui, as palavras, o tempo é pouco. Nós falamos para o pastor, nós trabalhamos com a equipe, nossa equipe são de 4 casais. Exatamente. E a nossa palestra leva em torno de 2 horas, 2 horas e 10 para a gente dar ela completa. Então a gente vai passar por cima de muita coisa, mas com a palavra para que os irmãos possam usufruir nessa noite para manter, um bom casamento. Eu sou casado com a Fabiana há 23 anos e a gente já tem experiência com família há mais de 10 anos. Ok? Já fui pastor, já pastoreei também igreja. E sei como é as coisas. Deus é muito bom e tem sido generoso. Então nós vamos hoje trazer uma palestra para os irmãos, com o título Enfrentando os conflitos na era atual. Certo? Nós vamos tentar trazer aqui aproximadamente 7 pontos, se nos der tempo, ok? O primeiro ponto é a manutenção do casamento. O segundo é sendo um. O terceiro, deixando de cumprir suas obrigações, colhendo o que plantou, deixando de perdoar, falta de acordo e deixando de orar junto. São esses pontos que a gente vai trazer, ok? Para vocês. E o texto base que a gente vai usar para a gente iniciar aqui sobre esse ponto aqui, a manutenção do casamento, ou seja, o compromisso, a aliança, o compromisso, a gente escolheu aqui o texto de Gênesis, capítulo 12 e o versículo 3. Quando Abraão, ele vai dizer, diga que é minha irmã, para que me trate bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. E também dentro desse texto nós usamos também o texto de Gênesis, capítulo 26 e o versículo 7, aonde Isaac também vai dizer, perguntando-lhe aos homens daquele lugar, acerca de sua mulher, e disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me mate os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Também usaremos aqui o texto de Gênesis 27 e 22. Jacó, chegou-se Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são mãos de Esaú. E também Gênesis 37 e 33, José, ele reconheceu e exclamou, a túnica de meu filho, uma besta fera o devorou. Certamente José foi despedaçado. Primeiro ponto, manutenção do casamento, compromisso. Primeiro ponto que vai trazer um problema muito sério para dentro de um casamento é a mentira. A mentira, ela destrói muita coisa. Alguém diz que a mentira tem perna curta, eu digo que ela é comprida, porque ela vai longe, não é tão curta. E dentro desses textos que a gente acabou de ler para vocês, a gente vai observar que a mentira ela é terrível. Por quê? Porque ela nunca diminui, ela só aumenta. Certo? Abraão, ele vai chegar e vai dizer que Sara é sua irmã. Em meio termos teológico e histórico, nós sabemos que Abraão não mente na totalidade. Ou seja, pastor, aqui nós vemos uma meia mentira, Abraão era meia irmã, Sara era meia irmã de Abraão. Observe que há um fundo de verdade no início.
O segundo ponto, essa mentira ela vai evoluindo. Quando chega no seu filho Isaac, a mentira já não é mais meia, ela é uma mentira completa. Isaac já vai dizer a mesma coisa, ou seja, segue o exemplo do seu pai, vai dizer que sua mulher não é sua mulher, ela é sua irmã. E quando eu nego isso, eu estou desfazendo de uma coisa terrível. Eu estou cortando, ou seja, para um bom entendedor, todos aqui são ler Bíblia, graças a Deus por isso. Aí eu estou me cortando a metade. Eu estou separando minha metade. E eles fizeram isso. Isaac vai dizer a mesma coisa. Observe que essa mentira dentro das famílias, ou dentro do casamento, ela vai evoluindo. De Abraão para Isaac. De Isaac para Jacó. Quando chega na família de Jacó, já está imensa mentira. Os irmãos vão mentir bastante para o seu pai sobre a morte de José e assim sucessivamente. Então, querido, quer ter um bom casamento? Quer ter um bom relacionamento? Fale a verdade. A verdade ela cabe em todos os lugares. Fala a verdade. Porque senão a gente acaba sofrendo percas. Eu tenho uma experiência rápida, nosso tempo aqui está cronometrado aí para a gente não passar, que eu falo muito. Eu moro em cima na casa da minha mãe. Minha mãe mora do lado, eu moro em cima. E eu desço, e às vezes eu digo, eu vou na casa da minha mãe. E aí, a minha esposa olha pela janela. E ela fica observando se eu vou entrar na casa da minha mãe. Porque eu disse que ia entrar na casa da minha mãe. E uma certa vez eu disse que ia entrar na casa da minha mãe. Só que quando eu cheguei no portão, eu recebi uma ligação e passei direto. Fui para outro lugar. E demorei um pouco, retornei para casa e ela falou, bem, tu foi na casa da tua mãe? Eu falei, fui. Ela falou, você disse que não mente, mas hoje eu te peguei na mentira. Então são coisas pequenas que você acha que não vai atrapalhar, mas que não é verdade. Eu desci para ir na casa da minha mãe, mas não fui, eu fui em outro lugar. Então o correto era eu chegar para ela e dizer que eu não tinha, eu tinha ido para outro lugar. Então é assim, ela sempre me policia muito, e eu também ela. Então ela falou, é melhor você ter dito que não deu para ir na casa da sua mãe e ter falado a verdade, do que ter dito que ia na casa da sua mãe e sem ter ido. Eu falei, minha filha, isso é uma besteira, isso não vai. Vai ou não vai? Vai, por quê? Porque aí é onde entra a desconfiança. A gente tem a entender que a gente não pode abrir brechas, né? Mas ele escancarou, foi um portão de 2 bandas do tamanho do trem. Por quê? Porque era tão pertinho, dava para mim saber, né? E ele sabe que eu sou curiosa, eu sempre vou estar pelas minhas janelas. Desceu ele ou minha filha, eu sempre vou estar por lá. Então é bom a gente evitar que alguém desconfie de nós. E sempre lembrar que ainda que a gente consiga mentir para o cônjuge, a gente não mente para Deus. Eu aprendi que Deus está com os olhos dele sobre mim o tempo todo, ou melhor, sobre nós. E dele ninguém se esconde, dele ninguém mente, né? E ele aprendeu a tampar a brecha. Isso. Então, dentro desse texto que lemos para você, bom é a gente falar a verdade. Porque a verdade é a verdade, sempre vai prevalecer como verdade. Então, compromisso. Todos têm aliança. Quem tem aliança aí? Quem não tem aliança? Tem alguém que está sem aliança? Aliança, querido, é um compromisso que você é casado. Quando você sai e alguém vê essa aliança no seu dedo, automaticamente alguém vai dizer, essa pessoa tem dono. Essa pessoa deixou alguém esperando por ele em casa. Ou seja, essa pessoa tem compromisso. Então a aliança é uma prova, não só para a esposa, como para a humanidade toda, que você é casado, que você tem um dono, que você não está mais disponível no mercado. Você agora já tem o dono. Quando eu não tenho aliança e eu saio e alguém olha e não vê a aliança no meu dedo, alguém vai achar que eu não tenho compromisso. Eu não tenho uma pessoa esperando. Então a aliança é uma forma de você dizer para todos, eu tenho alguém em casa, eu tenho uma família em casa
que eu amo, eu tenho um compromisso sério que Deus me deu para mim cuidar. E é dentro desse primeiro ponto, manutenção do casamento. Se nós não mantermos o nosso casamento, ou não fizermos essa manutenção, ela é igual ao carro. O carro pode ser novo como for. Se nós não fizermos a manutenção dele, um dia ele vai deixar a gente no prego, pastor. Então é bom a gente fazer a manutenção. Como é que faz essa manutenção do casamento? Todo dia, conversando, polindo, trabalhando e assim sucessivamente. Então, esse primeiro ponto, a gente vai falar sobre isso. E também vamos trazer uma dinâmica para vocês, bem engraçada. Eu quero que vocês, por gentileza, tu vai falar, amor? Quero que vocês peguem a mão de vocês e façam assim, ó. Um jeitinho de orar. Certo? Depois vocês vão pegar, ó, esse dedo aqui, ó. Segundo, terceiro dedo. E vão fazer assim, ó. Certo? Vê se dá para ver. Isso, bem assim. Tem que juntar bem esses dois do meio aqui. Eu vou explicar por quê. Certo? Junta bem. Pode botar força. Vai dar uma dorzinha no braço. Isso é normal. Ó. Ok? Quando você fizer isso aqui, ó. Aí você vai ver que tem esses primeiros dedos aqui, os polegares, ó. Vocês vão ver que eles se separam. Isso aqui é os pais da gente. Eles vão ter que separar da gente desse compromisso de aliança. Eles vão ter que liberar a gente. A gente vai ter que formar uma família. Vai ter que deixar a casa e formar uma família. O segundo dedo aqui, ó, são amigos e irmãos. Também vão nos deixar aí. Ele quer o nosso bem, quer que a gente forme uma família. Pode também separar. Certo? O terceiro dedo aqui que estão juntinho embaixo, são as duas testemunhas. Aquela testemunha que você, quando casa, né, a pessoa diz, diante de Deus e diante dos homens, que até a morte os separe. E a gente diz, amém, doido que termine. Certo? O terceiro dedo, ou seja, o quarto dedo, daqui do polegar para frente, vai ser o quê? Os anelares? Vai ser você e sua esposa, ou eu e minha esposa. O último aqui, ó, são os filhos. Os filhos também crescem, nos separam, vão embora e deixam. Agora faz o seguinte, tenta separar aí, junta bem teu dedo aqui, bota uma força bem nos dois, nas duas testemunhas de baixo e tenta separar o dedo anelar. Se você juntar bem, você vai observar que sua mão vai doer, seu dedo vai doer, mas você não vai conseguir separar esse dedo anelar. Isso é você e sua esposa. O pai pode separar, deixar você ir. Os amigos também, os filhos também. Mas o casamento, Deus fez único. Não pode separar. Não pode separar, é para sempre. Agora a gente vai trazer aqui em rápidas palavras que o pensamento do homem e da mulher, quando eles casam. O pensamento do homem é uma coisa, o pensamento da mulher é outra? Claro que é. O pensamento da mulher é uma coisa, o pensamento do homem é outra. O pensamento da mulher, quando ela casa. Que felicidade! Agora vai ser só flores. E o do homem, lá vem. O que foi que eu fiz estava tão bom, sem conta para pagar. Aluguel, água, luz, cartão de crédito, meu Deus, onde eu estava com a cabeça. A diferença, irmão, é muito grande do homem para a mulher. A mulher casa por amor. O homem diz que casa por amor. Também é. Só que no começo primeiro lugar, não é o amor, não vem que não tem. Ele começa já a dar aquela... Ele já chega querendo dar uma de sabichão. Peraí. Pensamento da mulher. Tenho que me arrumar todinha para ficar toda lindinha pro meu esposo. É o pensamento do homem quando chega. Tomara que a mulher tenha feito o jantar. Estou morrendo de fome. Pensamento da mulher. Vou arrumar a casa para quando ele chegar podermos ficar juntos e vamos assistir um filme bem romântico. Pensamento do homem. Não vejo a hora de chegar em casa, ficar de frente da TV. Tenho tanta mensagem para olhar no meu WhatsApp. Eu te pego.
O pensamento da mulher. Hoje ele não escapa. Vamos sair a sós para um jantar romântico, à luz de vela. Pensamento do homem. Hoje é dia de bola. Muitos gols e nada de choro e menino para cuidar. Vai nessa. Quero tanto que ele me ajude com as crianças. Estou tão cansada. Já estou tão sobrecarregado com o meu trabalho. Tantos problemas. E ainda a mulher quer que eu ajude. Trabalho tanto, fora e dentro de casa. Ainda tem as tarefas das crianças. Não vejo a hora de deitar e dormir. O pensamento do homem. Na brincadeira, amigo. Já que eu estou lascado mesmo com tudo que me resta é aproveitar a noite no sexo. Eu não disse. O que é que ele pensava primeiro? O pensamento da mulher é genuíno. O homem é mais puxado. Trogodita? A mulher, Delicada? dentro do seu romantismo, ela prefere ganhar uma flor, ou seja, um buquê de flor, muitas delas, do que uma geladeira. Do que uma máquina de lavar também. Eu dei de presente para essa mulher uma máquina de lavar. Sabe o que foi que ela disse para mim? Cadê o meu presente? Não é presente, ela disse que é Não é obrigação. da casa, né, gente? Olha, viu? Tô dizendo. Então, pastor, geladeira, máquina de lavar, cama, guarda-roupa. É da casa. Lá na Bíblia diz que é obrigação do marido. Não é sustentar a casa, homem. Não é presente, ela diz que é obrigação. Então, por isso que ela troca pelo um buquê de flor. As flores lindas, perfumadas, que coisa delicada. Dentro do casamento, queridos, vamos fazer uma manutenção no nosso casamento. Porque se nós fizermos uma manutenção todo dia no nosso casamento, isso é diário. Ele nunca nos vai nos deixar no prego. Vamos ter sempre bom êxito nisso, ok? Segundo ponto, sendo um. Ela vai pegar aqui uns copos para a gente fazer uma dinâmica com vocês. O ponto que nós usamos aqui, enquanto ela pega ali, foi Gênesis, capítulo 2, do 22 ao 24. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ok? Então, dentro desse texto de Gênesis, a gente vai fazer aqui uma pequena exegese, enquanto ela faz a entrega para vocês aí, desse texto. Certo? Aqui está dizendo, por isto, deixará o homem, mudança, afastar-se, deixar quem? Pai e mãe. E ser o quê? Uma nova família. O problema de muito hoje é porque casa e não quer deixar o pai e nem a mãe. Aí fica no mesmo teto. Aí dá confusão. Tem que deixar o homem, a maturidade, macho, marido, né? Certo? Deixar pai e mãe, referência do cabeça da casa, né? A mãe, a auxiliadora, certo? Unir-se à sua mulher, junção substancial, né? Certo? Vamos lá. Mulher, modelo de fêmea, modelo de mãe, tornam-se um. Apresentação, uma transformação. Ou seja, aprendizado, certo? Uma só carne, o resultado indissolúvel, ou seja, eu só posso ser uma só carne com a minha esposa quando nós coabitarmos. Enquanto eu não coabito com a minha esposa, eu não sou uma só carne. Namorado não é uma só carne. Namorado não pode. Agora, depois que casar, sim, se tornarão uma só carne. Ou seja, uma só carne é o quê? Intimidade total, um relacionamento profundo em todas as áreas. Física, material e espiritual. É uma coisa que não pode ter divisão alguma. Não pode ter divisão. Ela deu na mão de vocês aí um copinho. Eu vou pedir para vocês. Segura.
brigar com o copo. Se possível for, vocês descem para quebrar esse copo. Mas você só vai quebrar esse copo se a gente fizer uma pergunta para você, e essa pergunta que nós estivermos fazendo, você não tiver feito, ou não fez. Aí você quebra esse copinho, vai ser difícil, eu estou vendo aqui, e vai lascar ele assim, ó, se possível for, certo? Então a gente vai fazer as perguntas. A primeira pergunta que eu vou fazer hoje, nesse tema aqui de uma só carne, é assim: você já disse hoje para o seu parceiro ou parceira, ou esposo, que ama ele? Hoje. Se você disse, não quebre o copo. Se você não disse, tente quebrar o copo. Tá duro, eu já vi aqui, o negócio aqui tá... Isso, pastor, muito bem. O pastor sempre tem uma solução para tudo. Glória a Deus. Vai. Nesse último mês, você já dormiu brigado com o seu parceiro, com a sua esposa ou com o seu marido? Se tiver feito isso, sério. Rasga o papel. Você teve alguma discussão boba com o seu parceiro nesse mês, né? Começou aí? Se tiver, vamos. Neste último mês. Vai rasgando. Neste último mês, vocês já tiveram tempo só para o casal, só para os dois? Só para os dois. Tiraram tempo. Sem menino, sem vizinho, sem parente. Fizeram alguma coisa que não primeiro acordaram para fazer essas coisas? Alguém tomou uma decisão só, sem comentar com a esposa e... Os 5 aqui, se fizeram alguma coisa sem acordar com a esposa, sem um acordo, não entrou em acordo para fazer essa coisa. Se fez sem acordo, rasga o copo. No último mês, você magoou sua esposa ou seu esposo e não pediu perdão. Não é desculpa não, viu? Nós estamos no mês de crentes, perdão. Nesse mês, você fez com o seu parceiro algo que você não queria que ele fizesse com você? Ou seja, fez uma coisa que você não gostaria de receber? Nesse último mês, você contou alguma mentira para o seu esposo ou para a sua esposa? Misericórdia. Vocês têm orado junto em família? Pai, Filho e Espírito Santo, marido, esposa e filho? Você tem dado bom testemunho para os seus filhos e para a sociedade? Pronto. Às vezes a gente dá bom testemunho para a sociedade. 10. A gente vem para a igreja e aqui é tudo bênção. A gente está no meio da rua, é tudo bênção. Mas quando chega dentro de casa, que fecha a porta, o pau quebra. Alguém rasgou esse copo mais de 3 vezes? Misericórdia. Alguém de vocês que aqui estão não rasgou o copo nenhuma vez? Tem alguém? Rapaz, olha ali, pastor. Aquele menino ali tem 2 dedinhos para chegar no céu. Ele não conseguiu rasgar, foi? Ou você rasgou porque não conseguiu rasgar? Tô namorando, amor. Tá explicado. Ô glória! Ô glória! Tá explicado, amor? Tá claro que tá explicado. Tu quer outra explicação melhor? Eu ia rasgar copo se nós estivéssemos só namorando? Parabéns, irmão. Para você que rasgou pouco, mas para você que rasgou também, parabéns pela sua honestidade. Deus gosta da honestidade da gente. Se o seu copo tá só o facho, eu sou do interior, que nem diz, né? Só o facho. Eu te convido nessa noite a você pegar, né,
a fonte de água viva, ou seja, a pedra angular, ou seja, Jesus de Nazaré, e colocar esse copinho dentro dele, onde não tem nenhuma emenda, onde ele é perfeito, onde ele é amoroso, onde ele é amor, onde ele ama a família, onde ele ama o casamento, onde ele ama as nossas vidas e deixa ele trabalhar na sua vida para que você possa melhorar cada dia mais como família, como pai, como esposo, como obreiro da igreja. Deus se agrada disso. Amém? O nosso terceiro ponto aqui é deixando de cumprir suas obrigações. Ou seja, o marido deixa de cumprir o seu dever em casa. Será que tem, pastor, pessoa desse jeito? Tem sim, te garanto. Tem? Se o pastor não conheceu, eu conheço. Meu Deus, misericórdia, filho. O texto que nós escolhemos é um texto simples e objetivo que todos conhecem. Efésios, capítulo 5, versículo 33, que diz: vocês também amem a sua esposa como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Pega, pastor. Fica assim: eu devo amar a minha esposa. Aí o texto vai dizer: como Cristo amou a igreja. E o que foi que Cristo fez pela igreja? Morreu. Se entregou, se doou totalmente, por inteiro, Calma. sem mentira. Calma, que eu não vou pedir para os irmãos morrer pela esposa hoje não, viu? Calma. Olha aí, tá vendo? Calma, respira. Eu respirei. O texto está dizendo que é o amor genuíno que Jesus teve pela igreja, que ele teve que morrer para dar vida a essa igreja. Esse morrer que nós estamos trabalhando aqui hoje, não é o morrer fisicamente, é o deixar de fazer algo que traga problema para o casamento, ou algo que demonstre que eu não amo a minha esposa. Quando a minha esposa, ela observa que eu não amo ela, o que é que automaticamente vai acontecer? O que é que tu quer comigo? Sai pra lá, te manca. Misericórdia. Tô pegando leve. Converte ela, Jesus. Ó, fica assim, queridos. Quando eu amo a minha esposa de verdade e trato ela bem, automaticamente eu ganho dela o quê? O respeito, pastor. Ela vai me tratar bem, pelo amor que eu tenho por ela. Agora o nosso problema é o seguinte, é que a gente não trata bem e quer o respeito. A gente entra naquela doutrina de machista, não. A Bíblia diz que eu sou o cabeça da casa. E eu sou a cauda, é? É, para não dizer outra coisa mais feia. Amar o ditado do mundo. Pois é. Então, dentro desse contexto aqui, as pessoas levam isso muito ao pé da letra. O cabeça da casa aqui é como provedor. Você é a liderança da casa. Mas isso não quer dizer que você vai excluir sua esposa dessa liderança. Não, vocês são uma só carne agora. E quando Jesus é tão bom que ele fez essa coisa, dentro da tradição judaica, a mulher não tem valor. Mas Jesus, pelo contrário, ele vai trazer esse valor à mulher. Paulo vai trazer esse valor à mulher. A deixar ela o quê? De igual para com o marido agora. O marido agora não é só o líder, não é só a cabeça. Ele é uma só carne com a esposa. E ele precisa agora estar unido, juntos, para poder a coisa emplacar. Então, se você quer respeito da sua esposa, ame ela. Trate ela bem, que ela vai te respeitar. Se a esposa quer o amor do marido, só respeitar. Respeite ele. Por quê? Porque tem esposa, irmão, que misericórdia. Eu já conheci uma esposa de um amigo meu, não vou dizer o nome, talvez o pastor é pregador, itinerante como eu, o pastor conhece, aí vai dar problema. Que eu cheguei na casa dele para a gente fazer um evento, e quando chegou lá eu falei, e aí? Que hora nós vamos sair? E ele disse, o horário que você marcou qual foi? 6:30. A mulher já disse,
Para onde é que nós vamos? Se você nem falou comigo ainda, não me... Eu automaticamente tomei um susto, eu fiquei envergonhado por ele. Certo? Fiquei envergonhado. Então uma esposa dessa, irmão, não respeite o seu marido na frente de outra pessoa. Imagine quando está só eles dois, né? Cabelo aqui, cabelo lá. Quem ia sofrer era eu, né? Porque o cabelo é grande. Então, a esposa deve tratar bem o seu marido. Outra coisa, a esposa não deve aceitar alguém falar do seu marido e nem a mulher do seu esposo. Com certeza. Já pensou? Eu chego em casa e uma pessoa chega e vai falar da minha esposa, da minha mulher, e eu vou dizer, é verdade, irmão? Não, meu amigo, não fale da minha esposa. Não, é minha esposa, é meu cônjuge, né? Se ela estiver errada, quando chegar em casa, eu vou conversar com ela, mas não em público assim dessa vez. Então, ame o marido de vocês, esposa, que você vai ter uma coisa boa dentro de casa. Marido, ame as suas esposas e vocês vão ter uma coisa boa em casa. A gente vai fazer uma dinâmica rapidinho para vocês aqui sobre essa troca de papel. Quem é dos casados, eu acho que já chegou a vez. Troca de papel é o seguinte, vai ser assim, ó. Dá para me ouvir sem o microfone? Glória a Deus. É tanta coisa pro pobre do marido que ele não aguenta nem segurar, ó. Misericórdia. Não, seus copos vai rasgar essa bola aí. Já, vamos saber. Pronto. Estão me ouvindo? Glória. Falar isso mesmo. É basicamente assim, troca de papéis. Com aquele maridão gostosão que chega em casa. Gostosão e mentiu. Vamos lá. Oi, amor. Oi, meu filho. Como é que tá? Coisa linda. Obrigada. Minha filha, eu estou o seguinte, eu cheguei em casa, hoje eu vou falar para você, eu estou muito cansado, trabalhei muito hoje. Eu também, amor. E Até grande, tá? eu vou dizer o seguinte, eu queria que tu consertasse aquele chuveiro que está quebrado lá. Chuveiro, lá em cima. Eu fui ver lá agora, passei e está lá pingando água lá e enquanto eu dou uma descansadazinha ali vendo televisão, eu quero que você conserte lá o chuveiro, tá bom? Sério? É, sério, cansado. Muito cansado. Outra coisa, eu estou tão cansado que até o espírito de liderança, ele está um pouco abatido. Hoje dá para você fazer um cultinho com as crianças, traz uma palavra aí para eles sobre paz, de amor, de filho, de tudo. Faz uma oração de fogo aí, daquela do manto aí. É mesmo? A família ficar abençoada, certo? Porque você sabe, né? Nessa área espiritual, devido ao meu trabalho agora novo, gerente do meu pé e tudo mais, eu estou deixando também essa guerra espiritual e espiritual, que você cuide também dessa área. É, certo? Outra coisa, eu quero falar uma coisa para você, já que você fica em casa e não faz nada, não, tá de brincadeira comigo. você deveria inventar aí aquele negócio, uma mesinha lá de frente de casa, para me ajudar a ser provedor da casa, meu dinheiro está pouco, eu não estou podendo comprar mais nenhum paletó para me empregar, eu quero que você... mas o dinheiro é pouco, trabalho muito, dinheiro pouco, eu quero que você bote aí uma banquinha lá, faz aqueles pratinhos, aquele negócio lá, creme de galinha, para vender batata frita, e vende para me ajudar, certo? Não tá mais cabendo não, viu? Pois é, eu quero que você faça tudo isso. Agora, Vai me dar isso aí também? só tem uma coisa, esse papel aqui, ó, certo? Esse papel aqui, O que é que tem ele? esse papel aqui aí não, aí o gostosão aqui é que vai... É esse? É. Tão lindinho. É sério, né? É. Vou deixa eu te dizer só uma coisa, que tu não sabe ainda. Eu não vou guerrear espiritualmente, sabe por quê? Porque eu já tenho feito um bocado aqui, ó. Fica olhando. Um monte de coisa. Eu não vou prover, não, porque lá na Bíblia está dizendo que é você que é o provedor. A tarefa não é minha, não. Tem gente dizendo por aí que a Bíblia vai ser atualizada por essas coisas. Hoje, ontem, amanhã e depois, sempre. Ó, o líder da casa é você. Aprenda a liderar. Se você não sabe, comece a aprender.
você pode deixar isso aí tudo de mão. Tendo isso aqui de noite, para mim tá bom demais, não preciso mais nada. É mesmo? É, isso aqui, ó. E aí? Meu filho, não faça isso não, me dê aí, só um pouquinho, deixa eu te usar, deixa. Olha, fica olhando pra ali. Fica olhando pra ali. Só um pouquinho. Você deixa aqui, não. Só volta aqui. Sem nada. Sem nada. Sem nada. Misericórdia. Quando eu troco o papel com a minha esposa, ou então quando eu sobrecarrego a minha esposa com aquilo que eu poderia fazer, aqui também a gente não está taxando que um marido não possa fazer um papel de uma esposa. Alguma coisa, lavar um prato. Porque a esposa não posso fazer a vendinha mesmo. Mas Lavar boa, uma né, roupa. de dinheiro? Pois é, mas O marido pode vem pra lavar um cá. prato, lavar uma roupa, Tá aleijado. varrer uma casa. Eu tive Covid, quem tava fazendo era tu? Isso está tão entrelaçado na cabeça das pessoas que se uma mulher chegar para outra e dizer assim, lá em casa, o meu marido, ele lava os pratos para mim. A outra diz, vixe. Elas não acreditam. Ou é a tua amiga chega na tua casa, olha, teu marido tá fazendo tudo, né? Varrendo a casa tão bom. Aí a tua amiga, eu morro de inveja de ti. Eu, por quê? Porque tu tem um marido assim. Eu digo, pois é meu, eu fui atrás, eu busquei. Ó, isso daqui, ó, drobado direitinho no chão, ó. Por isso. A nossa proposta aqui, amado, é fazer o seguinte, não sobrecarregar a minha esposa, ajudar no que for necessário nos trabalhos do lar e também cumprir o meu papel. Para quê? Se eu cumprir o meu papel direitinho no trabalho, chegar, cumprir o papel direitinho, à noite eu vou ter uma noite maravilhosa. E como? Se eu não cumprir esse papel direitinho, Sai pra lá. à noite eu vou ter uma noite comprida e sim. longa. Ainda mais porque se ele inventar de fazer isso, quando ele for dormindo, eu falo assim, acorda que eu não tô com sono não. Então o conselho que eu dou, cumpra o papel de vocês. Ajude a esposa em todas as áreas, física, material e espiritual. Porque aí a parte do love é garantida. Amém? 4 ponto. Colhendo o que plantou. O texto aqui é Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isto também colherá. Certo? Dentro desse texto, a gente vai falar de semeadura, claro. Eu saí daqui do estado do Ceará e passei 2 anos no estado do Pará. E saí daqui, nunca tinha trabalhado em roçado. Sempre nasci aqui na cidade, minha esposa também. E a gente foi se aventurar e trabalhar para o Senhor ali. Ali é muito difícil. No estado do Pará, o índice de casamento é 0. As pessoas não se casam, eles se juntam. É terrível. A gente foi para essa área. As crianças de 12 anos são roubadas da casa dos pais, levadas. E depois, se o pai conseguir tomar de volta, tudo bem. Se não, faz o casamento. E aí sucessivamente. Raramente no estado do Pará, na parte norte, depois de Altamira, ali, Brasil Novo, Medicilândia, onde nós estávamos, é dessa forma. O casamento praticamente é 0. As congregações sofrem muito, as pessoas saem do mundão, vão para a igreja e querem ficar juntas sem casar, não querem assumir o compromisso, então isso é muito difícil. A gente foi para essa batalha, como casado para sempre, batalhando por isso, lutando por um só casamento, e essa luta, passamos 2 anos ali, e durante esses 2 anos a gente trabalhou muito para a igreja, mas também tinha que trabalhar para a gente para se manter. E a gente teve que trabalhar nessa área de agricultura para me entender um pouco sobre semente, sobre semeadura. E eu observando bem, um dia, me deram um pedaço de terra para me plantar e eu nunca tinha plantado. Foi uma das coisas piores que nós já fizemos. E a gente plantou. Mas também foi legal, não foi? Plantou. E o interessante é que a gente coloca duas sementes em cada cova.
Eles lá colocam 3, mas se a semente for selecionada, só coloca 2, porque se uma morrer, a outra nasce. Então não tem perigo de você perder aquela cova. O fruto vai vir. E eu plantei milho. E eu observei bastante que colocava 2 sementes, 2 caroços de milho, e nasceu aquele pé. E quando cresceu, que veio a hora de colher, eu peguei da parte da frente uma espiga, da parte do meio outra espiga, e lá do final outra espiga. Meu irmão olhava e falava, por que isso? Para que isso? Digo, eu quero fazer uma comparação bíblica aqui para ver se é verdade. E aí tirei aquelas espigas, tirei os caroços, contei. Todas elas, por incrível que pareça, deu 158 caroços. Tanto daqui, do meio, como de lá. E aí eu fiquei imaginando, eu joguei 2... Era só 2 sementes? 2 sementes. Dessas 2 sementes, eu tirei uma espiga. Da espiga, cada pé tinha 2, 3, tinha deles que dava até 5 espigas. Olha a lei da semeadura como funciona, pastor. Ela é grande. Você sabe que a gente sofre muito porque a gente planta e a gente só quer colher as coisas boas. Mas a plantação, a colheita, ela é obrigatória. Plantar não, você planta onde você quiser e o que você quiser. Agora colher, você só vai colher o que plantou. Se você plantar muita coisa boa, você vai colher muita coisa boa. Agora não se engane. Se você plantar coisa ruim, a semeadura é do mesmo jeito. A bonança é do mesmo jeito. O coração, ele é terra fértil. Tudo que plantar, ele dá e dá bastante. Então, dentro disso aqui, a semeadura é assim. Funciona. E funciona bem. E você nunca colhe só o que você plantou. Você colhe sempre bastante. Ali a gente plantou o quê? 5 quilos de milho, né? 5 quilos de milho. Foi tirado lá quase 50 sacas de milho. Olha a semeadura, pastor, como é grande. Certo? Então a gente tem que saber o que vai plantar. Tem que saber o que vai plantar. Então a gente vai dizer isso aqui, relacionar isso aqui, basicamente assim. Infelizmente, eu vou ser aquele plantador de semente ruim, a morte. Eu vou plantar o bem. E a minha esposa vai plantar o bem. Vou ser generoso com ela hoje. E as outras vezes também. O que você plantar no seu coração, ou no coração da sua família, no coração do seu filho, né, do seu cônjuge também, o que você plantar, o coração vai absorver e vai dar semeadura. Então, eu vou começar assim, bornal meu. Primeiro eu vou dizer, eu tenho muito orgulho de tudo que conquistei. Ou seja, eu vou plantar uma semente de orgulho. Eu vou dizer para vocês que essa semente vai ser plantada e eu vou plantar ela aqui como orgulho. Dentro dessa semente aqui eu trago para vocês, o orgulhoso, ele nunca olha para o bem que os outros fazem. Ou seja, tudo que os outros façam para ele, se fosse ele fazia melhor. Sempre é assim. Não, se eu tivesse começado essa palestra, eu fazia muito melhor do que esse irmão não sabe fazer nada. Além de baixinho, da cabeçona, é feio. O mundo não faz isso não. Então, o orgulhoso sempre ele vai plantar o quê? Orgulho. Ele se orgulha de ser orgulhoso. Ele se orgulha do que ele conquistou com seu braço forte. Eu, porém, tenho humildade bastante de admitir que as coisas que eu conquisto, elas todas vêm de Deus, inclusive Ele. 2. Semente do mal. Eu desconfio das atitudes das pessoas. Não acho elas sinceras. Então eu vou plantar isso. Eu, porém, confio plenamente em você. Sinto que todos ao meu redor estão sem harmonia nenhuma. Pois a minha harmonia não depende de quem está ao meu redor, e sim de Deus. Eu não acredito que Deus existe. Vou plantar isso aqui. Não existe. Existe, não existe. Pois a minha fé está firmada em Deus. Eu estou em guerra, ou seja, eu tenho um conflito dentro de mim e não consigo parar. Resolver? Pois a minha fortaleza é o Senhor e Ele me dá paz. Eu vou plantar uma semente aqui que é melhor eu andar só do que mal acompanhado. É sério? Pois é melhor sermos 2, tu e eu, do que 1.
Sabe por quê? Porque se um cair, o outro vem e levanta. Dizem por aí que a mentira tem perna curta, mas ela anda por todo canto e resolve tudo. Tem certeza? Ela só dura enquanto a verdade não chega. E aí? Eu não consigo perdoar aqueles que me fizeram mal. Vou pagar mal com mal. Pois com a paz que Deus me deu, eu aprendi a perdoar. Acredita? Eu não me sinto infiel. Apenas eu curto a vida. Pois eu curto a vida sendo fiel. Não preciso ser infiel? Eu odeio essas coisas. Eu odeio essas pessoas que se sentem o máximo e se acham que são mais do que as outras. Pois eu amo a minha vida e tudo o que tenho, porque o Senhor Jesus, Ele me amou primeiro. Essas são pequenas frases e pequenas semeaduras que, se nós não tiver cuidado, nós semeamos todos os dias. Ou seja, até mesmo dentro de igreja. Algumas sementes dessas nós já tivemos em nossas vidas. Ou seja, plantamos dentro do nosso lar. Para os nossos filhos. Ou seja, também para a sociedade lá fora. Com certeza. O problema é, na hora de eu plantar, se eu plantar isso aqui, eu não vou poder colher isso aqui. Ou vice-versa. Então, dentro desse contexto, as sementes estão aí, como a Bíblia diz. Todas as coisas estão aí, o caminho certo e o caminho errado. A escolha é de cada um. A escolha é de cada um de nós. Que nós possamos plantar semente boa. Para quê? Para que nós possamos colher o que plantou. É essa, né? Dentro disso aqui, eu vou ler um textozinho aqui para vocês rapidinho. Sobre as 3 peneiras. Alguém conhece essa historinha? Alguém conhece a história das 3 peneiras? Sobre essas conversinhas. Vamos lá. As 3 peneiras dizem assim, ó. Um rapaz procurou Sócrates e lhe disse que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou: o que você vai contar? Já passou pelas 3 peneiras? O moço retrucou e perguntou: 3 peneiras? Sim. A primeira é a verdade. O que você quer contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer por aí mesmo. Suponhamos que seja verdade, deve antes passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é coisa boa? Ajuda a construir a fama do próximo? Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deverá ainda passar pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Melhora alguma coisa? Arrematou Sócrates. Se passar pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu quanto você e os outros iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça, enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fermentar a discórdia entre irmãos, amigos e colegas. Devemos sempre estar em estação terminal de qualquer comentário infeliz. O sábio esconde a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Provérbio 10:4. Dentro desse plantar e semente, pastor, tá aí o pastor Miro, nós já estamos até estourando o tempo. O que leva uma destruição de famílias, sociedades, igrejas, é fofoca. O disse-me-disse. É o disse-me-disse. Isso é terrível. Nós devemos ficar bem atento, procurar a se esquivar disso. E dentro do contexto aqui para vocês, para mim, o pior fofoqueiro é o que escuta. Não é o que fala, é o que escuta e aumenta para o outro. Então vamos plantar coisa boa no nosso casamento. Vamos plantar coisa boa dentro das nossas igrejas. Vamos plantar semente boa para que a sociedade veja os frutos, porque nós vamos colher. E com certeza colheremos bem, que seja bom ou que seja mal. 5º ponto, deixando de perdoar.
texto, Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoarem aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, dentro desse contexto aqui, perdão. Principalmente dentro do casamento. O crente, ou o marido e mulher, acabou aquele negócio de desculpa. Desculpa não traz perdão, pastor. O que traz perdão é perdoar. E a gente tem uma ideia errada, muito errada do que é perdoar. O perdoar, ele é muito diferente do que a gente acha. As pessoas pensam que é assim, eu venho, machuco a minha esposa. Eu machuquei ela. Ou que Deus o livre, bati nela. Doeu em quem? Em mim, né? Quem levou fui eu. Em mim não doeu nada. Doeu foi nela. Como é que funciona o perdão aqui? Quem tem que pedir perdão? Eu acho que eu vou te perdoar, viu? Quem tem que pedir perdão é quem foi ferida. Quem foi atingida, é a minha esposa. Se ela me pedir perdão, esse perdão é genuíno. Porque ela quer me perdoar. Porque foi eu que feri ela. Porque foi gerado em mim o perdão. Gerou, porque foi gerado nela. Depois de gerado o perdão nela, quando venha para cá, aí pronto, isso acaba. Porque ela vai perdoar e vai esquecer. É tipo Jesus. Essa lei Jesus ensina porque ele cumpriu essa lei. Ele disse que pegou todos os nossos erros, ou seja, tudo aquilo que machucou ele, a nossa desobediência, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente errou. Ele pegou tudinho e colocou aqui num saco, ou numa sacola, ou num caçoar, depende dos pecados, e jogou dentro do mar chamado mar do esquecimento. Ou seja, perdoar é esquecer. Se eu digo que perdoo e eu não esqueço, eu não perdoei, eu só desculpei. Então vai funcionar assim. Tem gente que pensa, não, se eu machuquei a minha esposa, eu que vou ter que ir e pedir perdão. Eu já vi gente que conta até testemunho. Qual é a diferença do testemunho para o testemunho? Vou te falar agora. Testemunho é quando você fala algo que vai trazer o quê? Algo melhor para as pessoas. Benefício. Benefício. Quando eu trago um testemunho, é algo que vai piorar a situação. O testemunho que eu quero contar para vocês é rápido. O irmão disse para mim que machucou um irmão e falou: irmão, eu machuquei com ele, mas Deus é tão fiel na minha vida, varão, que Deus tocou no coração dele lá e ele não conseguia dormir de noite. E eu no monte orando e dizendo, entregando ele na mão de Deus, e ele teve que vir. E eu disse: Deus, eu quero que ele venha me pedir perdão, mas eu só aceito se for de joelho. Isso para mim é um testemunho. Isso é humilhação, não? Então as pessoas têm um lado errado do que é perdoar, do que é... Não é dessa forma. Para mim, a maior vergonha que eu já passei na vida, sabe o que é? É uma pessoa chegar para mim, pastor, e dizer assim: Hélio, eu quero te pedir perdão. Se a pessoa chegar para mim e disser isso, eu quero te pedir perdão, eu fico triste comigo. Sabe por quê? Porque eu feri ela. Fui eu que machuquei. Fui eu que errei. Fui eu que causei essa coisa nela. Essa dor. Então, para mim, o valor que eu devo dar é para a pessoa que está pedindo perdão. Não é para quem está perdoando. Na realidade, quem está perdoando não sou eu. É a pessoa que foi agredida. É a pessoa que foi machucada. É ela que está perdoando. Mas a inversão de valores é tão grande hoje que as pessoas acham que foi Deus que tocou no coração dela. Claro que foi Deus, mas não assim, no objetivo de ser orgulhoso, de achar que pelo meu chamado que eu tenho, a pessoa tem que me pedir perdão dessa forma, e não é assim. Quando alguém te pedir perdão a partir de hoje, se envergonhe. No caso é reter na glória que é de Deus. E procure para si, né? Não procure não fazer mais. Certo? Vai fazer a dinâmicazinha? Rapidinho? Da corda. Acabei de pedir para me fazer da corda. Vai fazer não? Fazer não. A gente está o tempo corrido, irmão. A gente não vai fazer a dinâmica da cordinha. Vamos fazer só aqui a questão do que é não perdoar.
E o que é que vai acontecer? Rapidinho aqui, ó. Esse aqui é a questão do cheque devolvido. Eu quero que você preste atenção nisso aqui que é interessante. Era uma vez um rapaz que ia muito mal na escola. Suas notas e seu comportamento era tão decepcionante para seus pais, que como bom pai sonhava em vê-lo formado e bem-sucedido. Um belo dia, o bom pai lhe propôs um acordo. Se você, meu filho, mudar o comportamento, se dedicar aos estudos e conseguir ser aprovado no vestibular para a faculdade de medicina, dar-lhe-ei então um carro de presente. Por causa da promessa do pai, o rapaz mudou da água para o vinho, pois o sonho dele era ter seu próprio carro. Então o rapaz passou a estudar como nunca e ter o comportamento exemplar. O pai estava feliz, mas tinha uma preocupação. Sabia que o filho não era fruto de uma convenção sincera, mas apenas de um interesse em obter o automóvel. Isso era mal. O rapaz prosseguiu seus estudos e guardava o resultado de seus esforços. Assim o grande dia chegou. Foi aprovado para o curso de medicina. Como havia prometido, o pai convidou a família e os amigos para uma festa de comemoração. O rapaz tinha por certo que na festa o pai lhe daria o automóvel. Quando pediu a palavra, o pai o elogiou e o resultado obtido pelo filho e passou-lhe a mão a uma caixa de presente. Crendo ali que estava a chave do carro, o rapaz abriu emocionado o pacote. Para sua surpresa, o presente era uma Bíblia. O rapaz ficou visivelmente decepcionado e nada disse, deixando discretamente o presente de lado. A partir daquele dia, o silêncio e a distância separaram o pai e o filho. O jovem se sentia traído e passou a lutar por sua independência. Deixou sua casa, casa dos pais, foi morar no campus da universidade. Raramente mandava notícia à família. O tempo passou, ele se formou, conseguiu um emprego e um bom hospital. Adquiriu tudo o que mais desejava, inclusive o carro, o esporte, e se esqueceu completamente do pai. Todas as tentativas do pai para reatar os laços foram em vão. Até que um dia o velho, muito triste com a situação, adoeceu e não resistiu, faleceu. No entanto, a mãe entregou ao filho, indiferente, a Bíblia, que tinha sido o último presente do pai, que lhe havia sido deixado para trás. De volta à sua casa, o rapaz que nunca perdoou o pai, quando colocou o livro no estante, notou que havia um envelope dentro dele. Ao abri-lo, encontrou uma carta e um cheque. A carta dizia: meu querido filho, sei o quanto você deseja um carro. Eu prometi e aqui está o cheque para você. Escolha o que mais lhe agradar. No entanto, fiz questão de lhe dar um presente ainda melhor, a Bíblia Sagrada. Nela aprenderá o amor de Deus, a fazer o bem, não pelo rapaz, não pela recompensa, mas pela gratidão e pelo dever da consciência. Corrido pelo remorso, o filho caiu em profundo pranto, mas já era tarde demais. Mas tem que ter muito cuidado nessa questão de perdão, porque às vezes ele é tirado de nós. Essa oportunidade de perdoar e traz um desgaste, tanto emocional como amoroso para toda a família. Familiar, a falta né? de perdão é uma coisa terrível. Destrói até uma igreja. E o próprio né? Jesus vai dizer aqui no texto: se Falta não de perdão. perdoar, não será perdoado por ele. Opine em perdoar. Seja perdoador. E o seu casamento, sua família vai ser uma bênção. Certo? Texto, Amós, último, a gente vai correr aqui. Tá brigando? A gente vai ler aqui o texto de Amós, capítulo 3 e versículo 3. Eu vou ler aqui. Quem vai ler sou eu. Minha Esqueceu? filha, eu sou o varão da casa. Tu passou o tempo todo de lendo aí, macho. Não, quem vai ler sou eu. Não vai. Eu te mostro como não vai. Pensando o quê? Não me faz passar vergonha na frente do pessoal. Eu vou ler Eu esse tô texto. nem aí. Eu estudei o texto para. Problema seu. Só quero ler. Quem vai ler sou eu e pronto. Acabou. Quem vai ler sou eu. Bora Vamos ver lá, se você lê. vamos para ver. Não vai. Sai, não vai ler. Tô dizendo que não. Sou maior. Tô mentindo? Tô não. Sou maior. Vai não. Pois leia. Vamos Eu não gosto nem de ler. Lê tu.
Querido, aqui é o ponto 6, falta de acordo. A gente está insinuando essa briga, porque tudo que a gente faz tem que ser acordado antes. Se eu deixar para falar uma coisa aqui sem acordar com a minha esposa, ela pode até me repreender como aqui. Então é bom você fazer esse acordo em casa. E Amós vai dizer aqui no capítulo 3, versículo 3, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. É como eu construir um muro na frente e a minha esposa atrás, derrubando com os filhos. Eu não vou terminar isso nunca. É como o pastor tentando fazer uma coisa na igreja e os irmãos liderados tudo atrás desmanchando. Como é que ele vai terminar isso? Que nem a gente lá na roça, ele dizia, tu vai por aqui. Aí quando eu olhava, eu me perdia. Era para ser tudo linha reta. Quando eu olhava, já tinha feito um triângulo, uma rosa, não sei o quê. Aí ele tinha que consertar tudinho. Então, na questão de acordo aqui, é simples e objetivo. Faça uma coisa. Antes de você fazer qualquer coisa, primeiro fale com Deus. Segundo, fale com sua esposa. Se ela disser não, que a última palavra não era tua, tu tinha que falar comigo aí. Se ela disser não, querido, ore mais. Não faça logo não. Parece que mulher tem a boca de profeta. Isso não vai dar certo. Quando a mulher diz, isso não vai dar certo, meu querido, não faça. Não faça. Se você fizer, você vai sofrer danos. Experiência própria. Estou falando, se disser não, ora mais. Ou então, ora mais, agrada ela para ela entrar de acordo. Porque se você fizer ela concordando, já teve coisas que eu fiz com essa mulher, que a gente concordou, essa ida para o estado do Pará foi uma, a gente concordou. Mas quando chegava lá, que eu estava na roça, naquele sol tão quente, que rachava, eu dizia, mulher, você vai ser... Tu veio por que não foi? Eu perguntei, tu quer vir? Tu disse, quero. Então, se você acordou e as coisas não deu certo, você vai morder a língua, mas não tem que reclamar e nem ela. Vocês fizeram junto. Então o erro é dos dois. Aprenda a quebrar a cara junto ou a acertar junto. Na roça eu dizia, mulher, se eu lhe pego... Mas nós acordamos e fomos. Então, tinha que cumprir. Ok? Então faça isso e o seu casamento vai ser uma benção, eu lhe garanto. E a Bíblia também lhe garante. Último ponto. Deixando de orar junto. Texto, Mateus 6 e 6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará plenamente. Mateus 6 e 6. Esse texto, irmão, ele é intrigante e bom, porque a melhor oração do crente, ou a melhor oração do casal, é no quarto. Então, cuidado, um conselho, não ore de joelho na beira da cama não, que é um perigo. Principalmente quando você estiver cansado. Porque eu já comecei orando na beira da cama e amanheceu o dia. Orando lá. Eu orei tanto que babei. Seja objetivo na sua oração. Nós temos que aprender a orar. O pastor de você aqui não é uma doutrina. O pastor de você é um homem de Deus, é disciplinador, ele ensina a vocês. Cada canto tem o seu tipo de oração. Se você quer orar em família, ora em casa. Com a sua esposa, ora em casa. A hora do culto já é uma hora de oração para Deus abençoar, para Deus tomar aquele lugar, tomar providência. A oração de casa é diferente. E do quarto é a oração boa. Por quê? É a oração onde eu posso conversar com Deus e ali dialogar com Ele. E há uma oração diferente, que eu vou falar para vocês aqui, que é a oração que Deus não atende. A oração que Deus não atende é aquela situação que eu não tenho coragem de enfrentar minha esposa para dizer, mulher, tu não faz isso não, que eu não gosto. Mulher, tu não faz isso não. Ou então a mulher não gosta de aí eu quero pegar ela, né? Aí eu digo, mulher, vamos orar? Aí na oração eu começo orando, oh Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia da minha mulher, meu Deus, porque a minha mulher faz isso e isso, Jesus. Não faz isso não, Jesus. Essa mulher não... Ah, Senhor Jesus. Quebra logo dentro do meu marido para ele aprender a ser o varão perfeito. Porque ele não tem aprendido a fazer as coisas dentro de casa, não. O homem sai, volta, não dá bom dia, não dá boa tarde, boa noite, ainda quer uma mulher perfeita. Como é que faz, Jesus?
Muda esse quadro. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Tira a enfermidade da coluna dessa mulher para que ela possa varrer a casa, lavar os pratos. Então, tudo sujo. Jesus, cura minha esposa. Ou Jesus, dá coragem ao meu marido para ele sair para trabalhar todo dia e que ele venha me dê pelo menos uma mixaria, porque eu não pego em dinheiro nem pensamento. Jesus, ensina a minha esposa, Jesus, que é melhor ser fiel no pouco. E no pouco o Senhor colocará ela no muito. Ô Senhor, ensina o meu marido a ser varão perfeito, como fala a tua palavra. Meu Deus, expulsa o demônio dessa mulher. Senhor, expulsa o demônio do meu marido, senão ele vai sair no tapa. Aí fica aquela história, sai dela, aí o demônio entra nele. Aí sai dele, o demônio entra nela. Deus nunca vai atender essa oração. A oração, irmão, é falar com Deus. E ela funciona assim. A oração certa é assim. Quando a minha esposa for orar, o meu dever é ficar calado. Eu vou ficar só assim, Jesus. É assim. É, Pai, ajuda. Concordância. Faz assim, meu Deus. Por isso que não pode pedir para matar, porque senão ele vai concordar. Faz assim, ok? E do mesmo jeito a esposa. A oração não é para nós estar debatendo, dialogando, brigando na oração, não. A oração é para trazer união à família, trazer união, concordância, para que nós possamos ser abençoados e nosso casamento seja abençoado através da oração. É necessário. E outra coisa, o texto diz que nós devemos entrar no nosso quarto e clamar ao Pai que está em secreto, né? Chamar, né? E o Pai, ele vê. Eu olhando esse texto, eu digo, está errado. O Pai vê, não é para ele ouvir. É isso que eu acabei de falar para vocês. Por que o Pai vê? Porque o Pai não olha pelo que nós falamos. Deus olha para a intenção do nosso coração. Aqui dentro do coração. Se tem verdade. Então, por isso que ele vê. Se ele vê e tem verdade, ele abençoa. Se ele vê e não tem verdade, ele vai dizer só, pode orar aí à vontade. Estica a mão um pouquinho aí. Ele vai só ouvir. Tem oração que Deus vê, tem oração que Deus ouve e tem oração que Deus responde. Então nós devemos observar isso para que nós sejamos abençoados. Nossa última dinâmica, encerrando, passando para o pastor. Vou botar bem aqui para ver se todo mundo vê. Começou o dia e eu muito agoniada, muito avexada, como é avexada. Eu tenho uma menina para levar para a escola, fazer o café, a merenda, que ele vai sair para trabalhar. Não dá tempo de fazer muita coisa, a roupa está toda suja, a casa desarrumada, vocês já viram que ele é exigente, né? Então eu corri, fiz, não sobrou tempo para mim fazer o quê? Estou tão cansada, eu vou dormir, amanhã eu oro, tá certo? Só que, como a gente já vai aprendendo, né, a viver, a gente vai crescendo no Evangelho, a gente primeiro se ajoelha, assim que acorda, é rapidinho. Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família, o meu dia, o meu lar, proteja os meus parentes, ajuda, Senhor Jesus, que a gente venha ter sabedoria para estar na tua casa, na tua presença. Aí eu lavo roupa, faço almoço, cuido da casa, arrumo tudo, levo o menino para a escola, vou buscar, faço tudo, e ainda vai sobrar o quê? Que sobrou, que caiu, que borbulhou? Tempo. Às vezes a gente diz que não tem tempo, não ora porque não tem tempo. Mas às vezes a gente está sendo tão infiel com o Senhor que a gente não coloca Ele como a primícia, a prioridade. Acorda de manhã, fala com teu pai vai te ouvir, vai te abençoar. E tudo que você fizer já está entregue nas mãos do Senhor. E ainda vai sobrar tempo. Amém? 7 pontos, querido. E agora encerrando, lendo um texto para vocês. Quando tudo começa no fim. Todo mundo diz que o fim é coisa ruim. Mas o fim pode trazer coisa boa para a gente. Tá assim, ó. Todas as vezes que o diabo disser que é alguém, para alguém, ou para o seu casamento, ou para a sua família, para o seu ministério, é o fim, ali na verdade era o começo dos melhores dias, das maiores vitórias, dos melhores casamentos. O diabo disse a José do Egito, na cisterna do deserto, é o fim. E Deus disse, é o começo, José, o governo do Egito te espera. O diabo disse para Moisés, no deserto de Sim, é o fim. E Deus disse, é o começo, transformar-te-ei no libertador do meu povo. O diabo disse a Esté, no tempo de escravidão, é o fim. E Deus disse, é o começo, transformar-te-ei na rainha dos medos e persas.
O diabo disse a Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha: é o fim. E Deus disse: é o começo, vocês serão grandes governadores da Babilônia. O diabo disse a Daniel na cova dos leões: é o fim. E Deus disse: é o começo, sua história mudará o mundo. O diabo disse a Jonas na barriga de um peixe: é o fim. E Deus disse: é o começo, Nínive será salvo através da sua pregação. O diabo disse a João, exilado na ilha de Pátimo: é o fim. E Deus disse: é o começo, você escreverá a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse. O diabo disse ao morto na cruz: é o fim. E Deus disse: é o começo, o poder nos céus e na terra eu entrego nas tuas mãos. Por isso, se o diabo disser a você que é o fim, comece a dar glória a Deus e aleluia, porque Deus está dizendo: é apenas o começo. O diabo não tem poder de decretar o fim de nenhum filho de Deus. O sofrimento não é o fim, mas o começo para todos os que crêem em Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, eu sou Mímio, casado para sempre com a Juliana. Sou Mímio, casado para sempre com a Juliana. A Juliana. Quem é Juliana? Juliana. Eu sou a Juliana, casada para sempre com Miro, mecânico, 24 horas. Não vai ser mais 24 horas, agora tem hora, viu? Vou estar na hora. Olha aí, irmão, olha, tá vendo? Temos 18 anos de casado. Por que não mais? Se eu te conheci desde os 15 anos. Não, né? Então, 17 anos de casado. Aí tem Isaac, Miquel e Felipe. E somos Casados para sempre. 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 Eu quero colocar aqui na frente bem jeito o pessoal da portaria que está o pessoal da recepção. Todos na alegria, na alegria, na alegria. Pense no povo que vai gostar de zoar. Misericórdia. Eu estou com os ouvidos tininhos, meu. E é porque tu gosta, né? Buzina de campeão, é. Gente, pastor, dois já igual dele. Poxa, pai, mas olha aí, esse aqui eu te dizer, que coisa. Eu não dá mesmo. A peruca da jaqueta. Ah, João, pode subir, vai. Olha, gente, eles vão fazer uma brincadeira bem genuína. Presta atenção. Cadê o Bruno? Glória a Deus. Eu sou o Paulo, casado para sempre com a Elane. Eu sou a Elane, casada para sempre com o Paulo. Temos 8 anos de casado. Um monte de bicho, que ele não sabe criar bicho. 2 coelhos, 2 periquitos, 2 calopsitas, 3 tartarugas e uma cachorrinha. E um menino que está lá com a avó dele e outro que está aqui, ó. Chegando daqui uns dias. Somos casados para sempre. Glória a Deus e aleluia. Eu tava a cara da riqueza, viu? A cara da pastora que eu tava, vocês viram, né? Eu sou a xerox dela, só que em preto e branco. O branco é o da blusa, viu, pessoal? Olha o bullying, viu? Olha o preconceito. Eu sou a Aparecida, casada para sempre com o Jânio. Eu sou o Jânio, casado para sempre com a Aparecida. Seu irmão é um guerreiro. Temos 26 anos de casado, viu? Pra aguentar. Ô, Glória. 3 filhos. Vitor. Wesley. E Thalita. E somos casados para sempre. E o seu Manel, para aguentar também. Glória a Deus. Glória. Irmãos, a gente... Vamos ser breve, bem rapidinho. Nós estávamos na recepção, né, obreira Aparecida? Verdade. E a gente elegeu ali, em comum acordo, o casal extintor, obreiro Júnior. Eita, foi forte. Viu? É porque vão precisar. Teve casal ali, pastor, que foi preciso quase a gente ligar mesmo o extintor, não foi?
Foi, Diaconisa Juliana? Quase chama os bombeiros. Então, quase nós chamamos os bombeiros, porque o negócio ia pegando fogo. Então, assim, a gente ali, como um acordo, nós fizemos a escolha, né, irmão? Dos registros ali das entradas. A Andresa se me surpreendeu, Helene. Foi. Dose dupla. Ela ficou só saindo e entrando, que era só renovando a senha. Né? A nossa irmã Andresa, uma benção. Mas a nossa obreira Aparecida vai aqui anunciar, né, o casal que a gente escolheu ali, em nome de Jesus, para vir aqui receber o seu prêmio. Porque eu tenho certeza, meu, que de hoje para amanhã eles vão precisar disso aqui, irmão. Porque com a recepção dessa daí, ó, vai ser. Ou pode ser que ele nem queira, né? Apagar. Vai virar. Não. Melhor não apagar, viu? Mas por precaução é bom levar, viu, irmão? Por precaução é bom levar, eu aconselho levar. Mesmo nós sendo pentecostal, mas é bom por precaução, né? Porque vai que os vizinhos acham alguma coisa anormal. Pois chama aí, Obeira Aparecido. Pois é, eu vou chamar, né, com muito carinho esse casal maravilhoso, que quase não termina mais de beijar ali na entrada, né? Eles são assim, encabulados, mas nós amamos eles do mesmo jeito, mas beija muito, viu? Nós queremos convidar aqui o nosso irmão Chiquinho, que é conhecido carinhosamente, e a nossa irmã Patrícia. Eu recebi aqui o extintor. Receber aqui seu extintor aqui, Obeiro Chiquinho, ó. Bora, pode deixar a vergonha do lado. Irmão, eu vou aceitar, mas não foi eu que ganhei esse presente, não. Teve irmão que quase não solta ali, viu? Teve irmãozinho ali que quase não solta a irmã. Foi 3 beijos pra... Foi 3 fotos e 4 beijos. Mas, como os irmãos me conhecem, né? Eu sou conhecido como Chiquinho, eu sou Chiquinho da Patrícia, e somos casados para sempre. A mamãe é decidido. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Como alguns me conhecem, né? Eu sou Patrícia, casada para sempre com o irmão Francisco José. Vai fazer 18 anos, né? Tenho um filho com ele, né? Ele tem outra filha, né? E nós somos casados para sempre. Mas eu tenho 2 filhos, certo? E ele tem uma filha. E nós somos casados para sempre há 18 anos, para a glória do nosso Senhor. Amém. Pois pegue aqui, irmão. Entrega aí, Obreiro Aparecido, o prêmio dos irmãos. Presente desse aí. Ixi, mano. Aí, ó. Aí, ó. Meu Deus. Ei, Chiquinho. Escolhe ali naquela mesa ali, ó. Qualquer coisinha ali, ó. Pra tu, viu? A vermelha lá. Pode escolher ali. Amém. Bora, Aparecido.